família de minha mãe é de origem de Montes Claros. E o meu pai da Bahia. Meu pai veio descendo, fazendo estrada. Meu pai engenheiro, veio fazendo estrada, ficou encantado com minha mãe e rapidamente, em 5, 6 meses, casaram. Eu fiquei em Montes Claros até 2, 3 anos. Meu pai, engenheiro, percorria estradas. Então, nós viemos morando em alguns lugares em Minas. Moramos primeiro em Belo Horizonte, depois meu pai foi para Barra do Piraí, depois São João del Rei, depois Oliveira e finalmente Itaúna. Então, eu aprendi a viajar e a gostar dessa coisa de sair de um lado para outro, o que me deu muita facilidade de comunicação, porque mudava muito de escola, então eu tinha que me adaptar novamente a outras situações, a outros amigos, a outra realidade. Eu não fui uma menina que brinquei muito com boneca, não. Eu não gostava muito de boneca, não. Eu gostava de rua. Era jogar peteca, era jogar bola, era correr procurando pequenos riachos e aprender a nadar sem aula de natação, pular no rio, sair batendo perna e mão e assim aprender a nadar. Não é? Era subir nos morros. A minha adolescência, digamos assim, foi em Itaúna, que eu tive lá de 11 anos até 15. Então, ali sim é que foi o meu gosto pelas festas de fim de agosto, pelas festas de congado, porque a gente subia e seguia para o morro, seguindo o povo, e eu ficava encantada com aquilo. Chegava em casa, meu pai falava, não pode mexer com essa coisa toda. Eu olhava meu pé e eu apanhava. Foi para lá. Aí eu desconfiei, eu vinha com o calcanhar todo vermelho de poeira, né? Era muito popular e ele não queria que eu ficasse naquilo. Mas eu sempre gostei dessa coisa. A única possibilidade que uma mulher tinha de trabalho era dando aula, não é? E nunca se cogitou de cuidar do meu futuro nesse sentido de fazer isso ou fazer aquilo. Eu é que quis vir para Belo Horizonte, fazer curso de formação de professora, que era a possibilidade que tinha, né? E aqui, logo, no colégio mesmo, eu fui estudar no Sacré-Cœur, e no colégio mesmo eu comecei a mexer com pintura. Eu sempre desenhei muito. E quando eu tinha lá meus 12 para 13 anos, minha professora de desenho pegou meus desenhos e mandou para a secretaria aqui, falando que era uma pena eu ficar fazendo grega, porque o que se fazia era grega, ficava desenhando geometria, né? Aquela coisa. E que eu devia ter um desenho especial. E eu tive a autorização para o desenho especial. Então, eu já fazia desenho de objetos, essa coisa que ela levava para mim, enquanto os outros ficavam fazendo grega. Dona Marita Gonçalves. Toda quinta-feira eu ia para a casa dela e ali eu desenhava com ela. Entendeu? Então, eu cheguei aqui já, de certa forma, com uma boa base de desenho. Meu pai era diretor da Rede Ferroviária Federal e achava que uma mulher nunca devia trabalhar. Mas eu sempre quis fazer alguma coisa diferente. Então, escondido dele, eu fiz o curso de datilografia, sempre muito ágil, e fiz concurso para a Caixa Econômica Estadual. E passei logo em segundo ou terceiro lugar, não me lembro bem. E fui chamada. Então, eu estava com 17 para 18 anos, quando eu fui chamada para trabalhar. Minha irmã, que era mais velha que eu, já tinha casado com um deputado. Então, eles achavam que meu destino era casar com outro deputado. E saiu tudo errado, sabe? Eu queria ser independente, eu queria fazer as coisas, sempre fui muito ativa. Então, eu achei que ficar dentro de casa e ir para o Minas Tênis nadar não era muito aquilo que eu queria, né? Então, eu fui trabalhar e ali realmente tem muita gente da Caixa. Eu era um azogue e muito rápida, batia muito rápido os ofícios todos e ficava sem ter. Então eu puxava, como eu sou ambidestra, então eu cutucava com um, mexia com o outro, ficava aquela coisa. Meu chefe, que era muito jovem, falou assim, pelo amor de Deus,
se você me der chance, você bate os ofícios e fica sentada lá no último lugar e eu deixo você desenhar, te dou papel aqui da caixa para você desenhar. Então, eu rapidamente, aí eu sosseguei. Eu ficava desenhando lá no fim da fila, sabe? Era defeito ser canhota. Eu sou canhota, na verdade, mas era defeito. Eu se apanhava, tomava reguada na escola para poder aprender a usar a mão direita. A freira chamou meu pai e falou, olha, eu não tenho muito que ensinar ela. O senhor deve ter uma escola aqui que tem um professor chamado Guinhar, o senhor deve levar ela lá. Meu pai foi comigo na escola. Quando o papai viu a situação da escola, falou, não, pelo amor de Deus, filha minha, não entra nesse antro, não. Era no porão, era o ateliê do Weissmann, e houve uma época que ficou polícia também, ficou cadeia. Então, nós íamos aqui para o ateliê do Weissmann, passava na porta da cadeia, os pretos balançando e gritando, e a gente entrava no ateliê do Weissmann. Era uma diferença de talvez 2 metros e pouco entre a cadeia e a escola. Não tinha água, não tinha janela, era buraco, o chão, aquele chão rude de cimento, mas eu bati pé e fiquei. E a gente ia buscar água lá perto ali do lago. A gente ia buscar água lá. Vínhamos todos carregando balde, sabe? Minha mãe uma vez foi lá. Minha mãe ficou horrorizada me vendo de tamanco lavando o chão. Que a gente fazia tudo, os alunos faziam tudo. Franz Weissmann foi um artista austríaco que veio fugindo da guerra, judeu austríaco, e que aportou ali como escultor. Ora, o Weissmann já era um artista com uma formação muito europeia, e pegar aquele povo ali todo, né, que não sabia nada, aquilo para ele devia ser angustiante. Eu me lembro que ele fazia umas figuras compridas, tipo Giacometti, e eu, assim, muito cheia de coisa, falei, professor, me explica, por que você faz essas figuras assim? Ele olhou para mim com muita raiva e falou assim, no dia que você souber a história da arte, você vai saber. E não me respondeu mais nada. Ele era assim, entende? Mas ali nós começamos, eu fazia escultura, eu fui até prêmio de escultura uma vez. A gente fazia modelagem com ele. Modelagem. Modelagem. Já fazia modelagem. E ele fazia essas figuras todas de barro e depois passava para o gesso, né? Bom, eu assisti de camarote, eu e todos os outros, nós vimos a destruição do ateliê do Weissmann, a polícia entrou, ele tinha esculturas de 2 metros de tamanho de cerâmica, e tinha placas que ele fazia. Aqui a polícia entrou, jogou tudo isso fora para poder instalar lá a outra cela, as outras celas, jogou tudo fora, quebrou tudo e os desenhos todos. Então o Weissmann ficou sem lugar em Belo Horizonte e foi embora. O Guinhar, para nós e para mim especialmente, era uma figura emblemática. Eu era fascinada por ele, pelas coisas. Eu morava na Serra e ele já morava com o Santiago Freire, ali na Rua Palmira. Então nós tínhamos uma proximidade também de vizinhança. Eu toda a vida fui muito metida com o negócio de intelectual e de gostar de ler e isso. E o Santiago era muito intelectual. Então, eu tinha esse contato com o Santiago também por causa de literatura, de ler, de conhecer as coisas. Eu conhecia mais que os outros. Era ali importantíssimo Vicente Abreu, que era comunistão vermelho. A gente achava que ele era o chefão e ele mandava mesmo, né? Querendo fazer esquerda e tal. Gavino Mudado, presidente do DA. Então, tinha influência também comunista, vermelhão e tal. Frequentava a escola Edmor Fonseca, comunista também. Como aluno, tínhamos, da minha geração, aí tinha o Wilde Lacerda, que era frequente o tempo todo, muito presente com o Guinhar, muito presente. Tomou conta do Guinhar muito. Quando o Guinhar ia para Ouro Preto, ele é que ia com ele. E tinha o Álvaro Apocalipse, tinha o Jarbas Juarez,
a Santa e Vilma Martins. Depois, mais tarde, entra o Eduardo de Paula e o Jarbas Juarez. Então, era esse o grupo que frequentava. O Santiago falava, não deixa o Guinhar beber. Então, o Wilde maneirava lá. Depois, o Wilde saía com ele para o campo, carregava a tela e carregava cavalete. E dispunha, porque quando você vai pintar diretamente no campo, é complicado. Você tem que ter uma pessoa, tem que ter mesinha, como é que você faz? Tem que ter mesinha, tem que ter alguém que segura a caixa de tinta e põe a tinta na palheta. Tem todo uma entourage de ações que você precisa de uma pessoa. E também servir de companhia, né, para o Guinhar não ficar solto na noite de Ouro Preto, que ele gostava muito, né? Então, tinha que segurar as pontas mesmo para ele não ficar na boemia. Então, o Wilde tomava conta dele e eu tinha muito contato com ele na casa por causa do Santiago, tanto que tem no meu livro um retrato meu com ele pintando e eu olhando, na casa do Santiago. E ali ele me mostrava os quadros, falava comigo, e eu sentava na cama, ele tinha uma cama, tinha a cômoda, tinha a mesa de trabalho, o cavalete, era um quarto grande. E ali ele falava de arte e mostrava para a gente e tudo. Ele foi um professor ainda muito presente com a minha geração, no sentido de ensinar a história da arte. Porque as pessoas pensam que ele era um simplório, mas não, ele tinha uma formação erudita muito importante. E tinha livros, muitos livros. Então ele levava esses livros e mostrava, me lembra a fascinação que ele tinha por Botticelli pela Primavera. Tanto que ele fez 2 vezes um quadro da Primavera e eu faço ali a Primavera, né? Que é uma referência, aquele quadro é uma referência à pintura mineira, porque ele nos ensinou essa transparência, essa técnica de transparência, vem da pintura quatrocentista italiana, especialmente de Botticelli, que ele estudou muito em Florença. Então, ele pintava, ele mostrava Botticelli, falava o que era o Quattrocento, mostrava outros artistas. Me lembro uma vez que ele fez um biombo todo surrealista, recortando figuras e tudo, e aí ele falava de surrealismo, e ele gostava muito de fazer, ele recortava essas figuras, fazia pequenos textos explicando o que era. Então, nós tivemos história da arte assim, e eu falo que a herança do Guinhar para os seus alunos são 2 coisas. De um lado, é a técnica, essa técnica de transparência que você vê, essa finesse da pintura europeia. E de outro, ele nos deu um sentido poético com relação à vida. Porque ele era um cara que nunca teve uma cadeira e, no entanto, ele estava dentro do mundo, ele era no mundo e ele tinha uma visão poética da vida. E isso ficou com todos nós. Porque se você for olhar a pintura da Maria Helena, sendo abstrata, ela é poética. Se você olhar a minha, sendo figurativa, ela é poética. Se você for olhar o Jarbas, é poético. Então, Chanina é uma coisa onírica. Nós todos viemos com um mundo onírico, né? Então, isso foi muito importante. Ele exigiu desenho, sim, viu? Desenho muito preciso. Tivemos uma base do desenho, que você me falou, do desenho de lápis duro, porque você não pode desmanchar. Quando desmancha, fica a marca no papel, fica o sulco no papel. Ele exigia o seu olhar. E essa coisa gráfica também que nós aprendemos de representar, determinar a variedade de vegetação. Cada uma tem uma representação gráfica. Então, nós fizemos isso muito. E veja, entre você olhar e você baixar o olho e desenhar, há uma fração de segundo. Se você não olhou muito, você não gravou, você não faz. Entende? Então, essa educação do olhar foi muito. Agora, ele tinha a liberdade que ele dava, era a liberdade da composição. Então, ele falava, não, essa árvore aqui, não, melhor cá. Então, você deslocava a árvore conforme a necessidade da composição. Nisso, sim, ele via a questão do peso,
de um lado, peso do outro, o ritmo, mas isso tudo de uma maneira muito prática, sabe? Que ele fazia e mostrando para a gente essa coisa toda. O que eu achei que era minha praia? Quando eu comecei a fazer um desenho com mais negro, não mais aquele desenho de linha que a gente fazia com ele. Então, aí apareceu em Belo Horizonte a Misabel Pedrosa, que era gravadora, xilogravura, e que veio fazer uma exposição no Dantês. Nós vimos aquilo e ficamos apaixonados por aquilo. Então, procuramos trazer a Misabel. E aí tem um episódio muito interessante. Nós precisávamos de dinheiro para manter a Misabel. A escola não tinha dinheiro, não tinha nada. Falamos, vamos ao palácio. Pedi ao Juscelino, que era governador. Então fomos, representando a escola, o Vicente Abreu, Gavino Mudado, eu e Sara Ávila. Acho que mais uma pessoa, duas que eu não me lembro bem, mas essas 4 pessoas, sim. Ficamos lá o dia inteiro, queremos falar com o governador e tal. Ficamos sentados o dia inteiro, ninguém nos recebeu. Alguém no fim do dia falou assim, volta amanhã. Aí nós voltamos. Quando nós voltamos, no fim da tarde, parece que alguém falou com o Juscelino, tem uns alunos do Guinhar que estão aqui desde ontem. Ele saiu do gabinete e perguntou, o que vocês querem? Nós falamos, queremos um dinheiro para fazer um curso de gravura. Me lembro que ele falou assim, gravura, o que é isso? Então, eu falei assim, bom, isso a gente pega uma tábua, cava, depois faz a figura, depois passa tinta, imprime. É como se fosse uma matriz antiga de gravura. Ele cruzou as pernas, assim, pôs o papel, nós tínhamos feito um requerimento e pôs assim, pague-se a importância de 5 mil, eu não sei o que é, 5 mil, não lembro a moeda, ao portador desta. Nós saímos na maior alegria com aquilo e fomos para a pagadoria, era pagadoria ainda. Chegamos lá, o cara olhou e falou assim, o quê? Não, eu não vou pagar nada para esses meninos, não sei não. Nós ficamos desesperados. Aí voltamos no dia seguinte no palácio. Falou, ele não quis pagar a gente, ele falou que não paga não. Então deram o telefonema e falaram, não, agora vocês podem ir. Com esse dinheiro, nós mantivemos a Misabel aqui 4 meses, compramos a tinta, compramos rolo, compramos material e foi assim que começou a gravura em Minas Gerais. Não, isso foi fundamental. Eu ali, quando eu acabei o curso, ela falou comigo, Yara, você tem muito talento para isso, procure o Guild no Rio de Janeiro e vai ser aluna dele, que você tem possibilidades. Então foi quando eu fui para o Rio, atrás do Guild, e que fui aluna dele na Escola Nacional de Belas Artes. O Guild foi o pai da gravura brasileira. Da mão dele saíram todos os gravadores importantes que depois se espalharam pelo Brasil e dando aula. Então, cada um em um lugar, né? No Rio de Janeiro, o Adir Botelho e o Newton Cavalcante, muito importantes dentro da gravura brasileira. Para a Bahia foi a Ivete Rosa e o Zé Maria, muito importantes. Para o Nordeste, para o Pernambuco, foi o Samico. Para Minas, fui eu. Então, o Guild, na Escola Nacional de Belas Artes, que era o núcleo mais importante de escola de arte no Brasil, dali saíram da mão do Guild todos os grandes gravadores que criaram a gravura no Brasil. Isso foi em 57, 58, 57, 58. E então eu saí com uma força muito grande, energia de fazer as coisas, energia de viver. Em 1960, o Silvio Vasconcelos tinha criado um curso de Belas Artes na Escola de Arquitetura, né? E tinha chamado o Álvaro para dar desenho. Mas esse curso não vingou lá, porque os estudantes de arquitetura não quiseram o curso. Começaram a fazer uma ruaça muito grande. O Silvio teve que tirar esse curso de lá e nós passou então o curso para um prédio ali na rua São Paulo com Tupis, no 10º andar. E ali houve uma campanha enorme da arquitetura contra o curso. Olha, você imagina isso, hein? Que falta de perspectiva. E ali, então, tinha gravura no curso.
Eu fui chamada em 61 para lá, para o curso, dando aula de graça, porque não tinha verba, não sei o quê, não, mas eu queria dar aula de gravura, eu já dava na Guinhar. Então eu quis ir e fui. 61. Em 62, o Orlando Carvalho levou o curso para o FMG, porque não tinha nada ali, era um carrascal, não tinha nada, tinha só o prédio da reitoria. E o prédio vazio, o Orlando começou a ficar angustiado com aquilo, então falou assim, não, vocês vêm para o 5º andar, não, para o 4º andar, e a biblioteca economia para o 5º andar, para encher, para dar a ideia de que tinha alguma coisa funcionando ali no campus, né? Então nós fomos para lá. Aí ele estruturou, falou, não, vou contratar vocês como professores de ensino especializado, que correspondia ao nível médio que dá ali naqueles cursos que a universidade mantém, né, para jovens estudantes de ciclo médio. Quando chegou um ano depois, não, tem que fazer concurso para começar como assistente. Então, nós fizemos concurso e entramos, porque não existia carreira de belas artes aqui. Nós aqui começamos assim, como professor especializado, depois entrando como assistente, fazendo concurso, e cada ano, de 2 em 2 anos, fazia um concurso, para subir uma letra, para subir uma coisa, até nós chegarmos no adjunto, né? Que foi o último degrau que nós fizemos. Eu fiquei muito impressionada com os 4 Cavaleiros do Apocalipse, do Dürer, né? Muito impressionada, e tanto que eu tenho um belo painel, né? Porque são 2,5 metros por 2, eu acho, ou mais que 2, que hoje pertence à Galeria Rolflin, em que eu faço uma releitura dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, que é eterno. O que nós estamos passando? Guerra, fome, inveja, as mesmas coisas, o homem não mudou, né? Na sua transitoriedade, o homem permanece, coitado. Desde a caverna é a mesma coisa. Então, ali, esse impacto dessas coisas que nos perseguem, essa temática dramática, né? Essa coisa de luta do homem, né? Que depois eu transformo em desenho numa série de Torre de Babel. Então, essa confusão do mundo, essa luta do homem pela sobrevivência, isso era muito claro. E nós todos também lutando para sermos alguém na vida, né? A gente lutando para se tornar um professor, para poder sobreviver com aquilo que era basicamente o seu destino, que era a arte. Meu primeiro painel foi na Casa do Jornalista, que está lá, sobre a imprensa, que é bonito também, já é preto e branco, essa coisa toda. O segundo painel foi o São Francisco. São Francisco hoje está na Faculdade de Educação, no auditório da Faculdade de Educação. Também o do São Francisco, ele é importante, porque ele é a conquista da terra. Vê que já é minha preocupação com a história de Minas, já é o desbravamento do Rio São Francisco, porque não vamos esquecer, eu sou do norte de Minas, então eu sei que a Minas teve 2 processos civilizatórios. Um que veio pelo São Francisco, que são os baianos, como eu falo, que nos trouxeram a cor, a alegria de viver, essa falação, né? Vontade de falar, essa coisa toda que é muito baiana, né? Porque baiano que ficou cansado e ficou ali. E o outro, o São Francisco, e de outro lado, os bandeirantes que entraram pelo sul, construindo vilas e tudo, e fizeram o ciclo do ouro, fizeram essa riqueza cultural que foi o barroco mineiro. Então, esse processo de conhecimento da terra, que depois eu vou fazer nos grandes murais, já está implícito ali. Eu ainda não tenho muita noção das coisas, então estou meio no ar, mas eu quero fazer alguma coisa que cante a conquista da terra mineira, o desbravamento da terra mineira. Na verdade, eu gostava da dramaticidade da gravura e daquele preto e branco, que depois é muito tempo a minha linguagem, que é uma linguagem de força. Então, esse embate da gravura, essa dramaticidade da gravura,
é que foi o meu grande fascínio pelo preto e branco, e que depois, à medida que eu fui expandindo o desenho preto e branco, passei a fazer os grandes preto e branco, noturno e tudo, e cheguei no mural da universidade, que é preto e branco, que é uma linguagem gráfica. Ali, eu diria, eu usei tinta, é claro, mas a linguagem é absolutamente gráfica. O professor Gerson Rosou me chamou e falou assim, que era reitor, falou, Yara, nós temos que fazer um retrato do Tiradentes, que veio uma lei aí obrigando a gente pôr o retrato do Tiradentes na coisa. Aí eu falei assim, retrato do Tiradentes? Ah, mas isso é muito jeca, professor. Olha a minha ousadia com o reitor, hein? Ele ficou assim, falou assim, mas eu tenho que fazer, então fazer o quê? Eu falei, faz em Confidência Mineira. Ele virou para mim, olhou e falou assim, então faz. Eu falei assim, mas onde? Ele falou, onde você quiser. Eu falei, eu quero aquela parede lá da universidade, lá debaixo da reitoria. Ele falou, pode fazer. Eu saí dali, quando eu olhei para eu falei, meu Deus, que doidura! Eu não pensei nisso, o que eu vou fazer com isso? Aí eu falei, bom, agora... Qual o tamanho dela, por 40 por 4. Aí eu falei, bom, agora o desafio está feito e eu tenho que estudar o tema. E comecei a ler tudo sobre a Inconfidência e desenhar tudo que você imaginar. Desenhei armas, desenhei roupas, desenhei personagens, desenhei cenário, desenhei móveis e nada de surgir. E o reitor me encontrava, e eu fugia dele, mas eu fugia quando eu via o professor Bolsonaro, eu corria dele. E ele vinha atrás e falava, professora, e o trabalho? Eu preciso pôr por causa do ministério. Eu falava, não, já vai estar pronto, já vai fazer. Eu falei, não, vamos para Ouro Preto outra vez. Peguei, eu já dava aula de gravura e tinha uma menina que trabalhava comigo lá dentro, como estagiária. Falei, vamos lá para Ouro Preto. Desenhei outra vez à noite, o dia todo, nada. Quando foi de madrugada, eu acordei, sentei, eu já tinha lido os autos da Devassa, eu já tinha lido tudo que você imaginar. E sentei e falei assim, gente, eu não vou fazer Tiradentes, eu vou fazer Liberdade, em Confidência. Aí eu fui vendo cena por cena. Primeiro, qual foi o primeiro gesto de liberdade que nós tivemos, né? Foi com Felipe dos Santos, e sendo esquartejado, quando ele reclama dos impostos e quer uma libertação. Depois, as primeiras reuniões dos Inconfidentes. Depois eu faço o coro grego de mulheres, porque vai ser a tragédia. Então tem que ter o coro grego de mulheres. Você vê que eu faço inserções do meu conhecimento intelectual das coisas. Depois, o encontro dos primeiros Inconfidentes. Aí eu faço sempre flashes emocionais, o meu sentimento perante a história. Uma eu faço histórico e outro que eu sinto. Então, a fala, a palavra, né? A conversa e o poder constituído. Depois Maria I com os decretos reais e o sofrimento do povo brasileiro. Depois vem a denúncia com o Visconde Barbacena, as cartas delatórias, as prisões dos Inconfidentes. É o drama, né? Vai desenrolando o drama até a última figura, que é uma figura de 3,5 metros, do Tiradentes, mais luz do que corpo já, né? É mais ideário do que realidade, e depois o escortejamento. Eu montei um ateliê no segundo andar, um ateliê grande. Aquilo é madeira prensada, madeira compensado, e a técnica que eu vi que dava ali era tinta souvenir e tintas vinílicas, que hoje é uma forma de se trabalhar muito bem. A souvenir, ela é uma tinta flexível, então não tem perigo do craquelê que o óleo dá, né? E depois a proteção com lique brilho, que é um verniz que fecha e veda ali as tintas, né? Levei 1 ano e meio, porque eu não parei de dar aula
e eu trabalhava depois da aula no segundo expediente, né? Então, ali eu tive 2 alunos que me ajudaram e que trabalharam ali comigo. Agora, você não pode imaginar como eu acabei esse mural. E o professor tinha falado comigo, Yara, eu quero que você ponha uma frase minha. Eu falei, eu não sou letrista, não. Ele falou assim, não, mas é pequena. Condição primeira para a cultura é a liberdade. Eu falei, não, essa eu dou conta de fazer, que é pequena. Bom, isso 69, o mural sendo instalado, e eu ali para colocar essa bendita frase. Na hora que eu vou começar a escrever essa frase, a universidade é invadida, o Bozon é deposto, o coronel assume a reitoria e lá embaixo, homens com metralhadora, 2 militares com metralhadora. E eu ali em cima do andaime fazer o quê, hein? Fazer o quê? Aí, meu Deus do céu, e vem para casa, falo com meu pai, aconteceu isso assim, assim, assim. Ele falou assim, eu toda a vida falei para você não mexer com comunista, tá vendo? Olha o que dá mexer com comunista. Mas você prometeu? Eu falei, prometi. Ele falou, então você vai cumprir. Você vai cumprir a sua palavra. E eu, por meios travessos, vou te segurar. Ele era diretor da rede ferroviária, meu cunhado era deputado. Então, aí eu fui e escrevi essa frase. O coronel descia, olhava, eu batia a mãozinha assim, morrendo de medo, sabe? Esse ideário social, que foi muito importante para a minha geração, e que se você for olhar, a mineiridade que veio com o Drummond, com Pedro Nava, com todos os poetas de 24, 25, quando houve a vinda dos paulistas para cá, e se despertou, a Bigarrenou, essas coisas, sobre Minas, e que eles fizeram, nós fizemos posteriormente, porque quando, já em 58, 59, 60, nós todos estávamos preocupados em fazer alguma coisa sobre o povo. Ora, nós todos estávamos envolvidos com política, eu, Álvaro, Jarbas. Então, nós fizemos tudo. Eu comecei a fazer essas festas populares, essa coisa de povo, povão, o Álvaro Pescadores, gente do povo, como ele fazia, né? O Jarbas começando a fazer umas coisas revolucionárias, que depois foi tudo destruído. Ele fazia uns capacetes de militar com coisas. Isso foi depois todo destruído, viu? Teve que ser destruído isso tudo. O Vicente Abreu nos cutucando, falando que tinha que fazer. Então, nós todos começamos a fazer essa coisa que deu a mineiridade, quer dizer, a busca da simbologia. Eu trabalho com os símbolos de Minas. Quais são esses símbolos? São os santos, os oratórios, as festas de São João, os objetos de fazenda, os velhos bules, o queijo, é tudo isso que é a nossa cultura básica, né? Imaginário mineiro, né? Então, essa coisa toda começou conosco em 61, durante a Revolução, chegou até a estourar em 69. Eram esses grandes desenhos já em preto e branco que eu fazia. Ouro Preto, a série Ciranda Paranelli, que é uma visão onírica sobre um ouro preto existente, um ouro preto do passado, com fantasmas andando, aquela coisa toda, né? Já é isso, é a preocupação mesmo já. Você vê que eu venho ao longo do tempo pontuando isso. É o painel do Serpro, que é muito bonito também e que é importante, que é o desbravamento, a vinda dos bandeirantes. Aí já é a saga dos bandeirantes, né? Depois são os murais populares que eu faço de festa, são umas festas folclóricas que eu faço, né? Mas você vê que eu estou caminhando sempre buscando uma expressão. Depois uma série que eu faço sobre Tomás Antônio Gonzaga, né? Depois, quando eu começo a trabalhar com Drummond, já fazendo a representatividade dele com os poemas sobre Minas Gerais, aquele
pomar, jardins, né? Pomar, mulheres, amar, mulheres entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Então, essas coisas, né? Espírito de Minas, me visite sob a confusão dessa cidade, lança teu claro raio ordenador. Então, é todas essas coisas que eu vou pegando nos grandes intelectuais de Minas e que eu começo a trabalhar sobre isso também. Você vê que eu vou buscar sempre essa coisa, né? Que representa mesmo a cultura mineira, seja erudita, seja popular. Tanto que isso está, essa parte erudita, está no painel da Inconfidência, quando eu represento a Arcádia Mineira, aqueles poemas líricos deles, né? Depois Tomás Antônio Gonzaga e Marília voando no espaço, né? Está presente também. Quer dizer, dentro de um mural histórico, eu coloco algo ligado à literatura, ligado à inteligência mineira. Eu me lembro, na escola, ele tinha um oratório pintado, que ficava em cima de uma cômoda. Depois ele pintou cama, ele pintava portas, né? Ele fez em residências portas de armários. Então, ele gosta, e isso, vamos lembrar, ele vem de uma tradição alemã, porque o alemão faz muito móvel decorado, armário, tem muita pintura, principalmente na Baviera. E ele teve uma formação alemã muito grande. Então, ele viu muito isso na Alemanha. E ele traz isso, e nós também começamos a pintar coisas, entende? Assim, dentro dessa visão de objetos para decorar, para ficar bonito. Era para ficar bonito. A gente não considerava isso como objeto, não é como esse povo hoje fala, porque eu estou fazendo objetos. Não, isso era a arca ou era o relógio e que a gente queria que ficasse bonito, com elementos decorativos. Eu fiz uma pesquisa muito grande e que depois eu joguei para o espaço, joguei fora, fiquei com tanto papel que eu não dei conta, sobre todo o desenho decorativo do século XVIII em Minas. Eu hoje lamento, porque, por exemplo, eu fiz altares de Antônio Dias que não existem mais, que acabaram já, foram estragados, acabaram. Eu ainda documentei isso. Desenhei tudo, marquei, fiz cor, eu fiz um estudo profundo sobre isso. E fiz essas arcas, essas coisas, que tem gente, muita gente que tem coisa aqui, vendi no Rio, vendi em São Paulo, eu vendi muito essas coisas todas. Olha, eu lembro que eu trabalhei muito em Antônio Dias, eu trabalhei muito no Pilar, trabalhei muito em São Francisco, trabalhei muito com os paramentos antigos do Pilar. Entende? Os paramentos, tudo aqui, arquinhas, na igreja do Rosário, também, que é uma igreja tipicamente de pintura, fundos de oratório. Apareceu um padre querendo fazer um painel para a Igreja de Ferros. Me procurou na escola e tudo, e eu perguntei quanto, isso, aquilo. Não tinha dinheiro, não tinha isso, não tinha aquilo outro, podia pagar só pouquinho. Tá bom, vamos estudar isso. Quando eu fiz o estudo, falei com ele, escuta, vamos pedir o reitor, para facilitar um pouco as coisas, se ele deixa a gente fazer isso na hora, eu faço isso para os alunos aprenderem a fazer um mural, e ele deixa a gente fazer isso, e a carpintaria faz a montagem, e os alunos trabalham aí como estagiário. Aí o reitor concordou. Começamos a fazer o trabalho. O padre vinha de vez em quando com uma maletinha assim, cheia de umas notas sujas de R$1, e falava comigo, olha o pagamento, o povo chorando, não sei o quê. Cada vez eu abatia meu preço, ia descendo meu preço. Bom, afinal, fizemos o trabalho, são 60 figuras ou mais, onde tem um Cristo de 4,5 metros e figuras de tamanho natural, entre elas um Adão. Bom, como é que você vai representar Adão hoje em dia, naquele tempo? Eu não vou pôr folha de parreira aqui, isso aí ficou ridículo, né?
Então eu fiz um Adão angustiado, porque para mim o pecado do homem foi saber que ele não pertencia mais à natureza, ele era um ser estranho, com cérebro diferente dos outros bichos. Aí é uma coisa angustiante, de repente você está aqui e você não é isso mais, você não está no mundo mais. Ele se vê, coitado, desgraçado, contra um meio hostil, sem saber como é que ele vai fazer. Então ele está nessa posição assim de angústia. Quem que eu sou? Quem que eu sou aqui? E aí, bom, eu faço o nu, eu chamo o Jarbas, olha, fala, não, tá ótimo. Todo mundo na escola acha ótimo, o padre também acha ótimo, e vamos instalar o painel. Bom, mas aí você entra com essa coisa mineira de moralidade. Um homem passa lá, olha e acha que aquilo é pecaminoso. Não deixa a mulher dele ir ver. Mas a mulher não resiste e vai. Talvez ela não conhecesse outro homem, ela quis saber como é que era, né? Foi lá, né, para conferir. Bom, o marido dá uma surra nela, ela denuncia ele, ele é preso. E aí começa a confusão na cidade. A cidade só tinha 2 guardas. Então, os guardas vêm e todo mundo brigando e xingando e querendo bater. Um parece que bate no outro por conta disso. Eles vêm e eu, então, sou denunciada à Secretaria de Segurança Pública. Eles falam, tem uma mulher doida que foi lá, pintou um homem pelado e tal. Então, eu sou chamada. Eu sou chamada para dar uma explicação. E eu falo, não, se você me mostrar que o ponto de fuga está errado, que a linha do horizonte está fora, que o elemento tensional não é esse, eu até mudo. Mas eles acharam complicado, falaram, não, esse negócio não é para nós, não. Manda isso para o bispo. Aí foi para o bispo. Lá, todos os bispos do Brasil passaram em ferros para ver se eu era pecaminosa ou não. Todos os bispos. Levou 2 anos. Aí, não, ninguém soube falar realmente se eu era pecadora ou não. Então, mandaram o processo para o Vaticano. E lá ele ficou mais 1 ano e tanto, quando então eu provei por A mais B que eu não era pecadora. Primeiro que o Vaticano é o maior colecionador de nus, né, da história, com todas aquelas esculturas greco-romanas, uma atrás da outra, corredores. Não há pecado nisso, né? Bom, aí eu provei que não tinha pecado, que era uma coisa natural, e então eu tive o imprimatur da igreja. Eu tive que ter o imprimatur da igreja. Durante esse intervalo, quando eu chegava nas festas, os homens falavam assim, escuta, você quer um modelo nu? Eu falava assim, sim, eu pago tanto por tempo. Agora, você tem que ficar parado assim, ó. Você vai ficar quanto tempo? É 20 minutos parado assim para eu desenhar. E eu sempre aceitava, mas ninguém apareceu. Quando sabia que era para ficar parado, eu desenhando, ninguém quis, viu? O painel da Assembleia foi feito em 73 para um espaço nobre, que era o restaurante, que era o lugar chique da Assembleia. E ali a história que eu faço de Minas, né? Então eu começo primeiro com a chegada das caravelas e a conquista da costa. Depois eu faço a Rosa dos Ventos, indicando o norte e sul, que então já é a penetração dos baianos com o gado, porque os baianos vêm procurando campos e pastos para o gado, que era o fornecimento para todo o Brasil, saía da Bahia. E depois os bandeirantes chegando pelo sul. Depois o encontro do ouro, a descoberta do ouro. Depois a mineração, a exploração, depois o trabalho escravo ali naquela parte, né? Depois vem a Guerra dos Emboabas, as lutas fratricidas, a participação também dos índios nessas coisas todas, e nessas lutas e tudo. Depois o outro lado, que agora junta, né? Mas que tem a sequência, é a construção das cidades históricas. Levantamento, os burrinhos chegando, mantimento, o povo carregando, fazendo as estruturas da casa. Depois vem a varanda com as musas dos poetas, vem Marília e Dirceu em tempo de amor, flutuando no espaço, como todos os amantes ficam, né? Chagall.
Depois vem os encontros dos Inconfidentes, os primeiros encontros, a luta, a palavra. Depois vem Tiradentes, glorioso, lindo, no cavalo, espalhando as palavras, que eu gosto de um Tiradentes, que fala, feita Cecília Meirelles, né? Que fala as palavras, as palavras, as palavras. E depois o ciclo já do café, que fecha o século, que começa o século XX. Eu queria fazer gravura mais, né? Eu era professora de gravura e queria gravura mais. Então, eu sabia que tinha o Prato Instituto, que recebia no instituto só especializado em gravura. E eu, então, me candidatei. E, curiosamente, eles falaram, não mande currículo, não, mande só trabalho. Precisa de currículo, não. E eu mandei o trabalho e fui aprovada. Então, eu fui para Nova York como bolsista do Prato. Ali, eu fiquei 1 ano em Nova York, que foi um período riquíssimo da minha vida. Além da gravura que eu fazia, e eu fui vedete, porque a xilogravura era tão antiga e tão ultrapassada que ninguém sabia fazer mais gravura. Todo mundo fazia litografia e serigrafia, processos mais contemporâneos, né? E eu ainda fazendo aquela coisa primitiva, né? Do século XIII, eles acharam aquilo uma coisa extraordinária. E aí a minha professora falou assim, não, aproveite e faça também outras coisas. E eu, então, comecei a fazer colagens, que você tem aquele quadro ali que é desse período, aquela colagem. Bom, quase todo domingo eu ia para o Cloister, que é um museu especializado só em arte medieval. E ali eu desenhei muito. Tanto que eu tenho até um mural aqui no edifício que chama Brooklyn, que eu fiz com figuras medievais. E ali eu trabalhei muito sobre essas figuras medievais, porque eu me identifiquei com aquilo ali, no sentido, o que é uma figura do século XI que aparece em Nova York, século XII, e que está morando em Nova York? Coitada, ela é uma imigrante. E eu sou também um imigrante, porque eu estava ali fazendo o quê? Onde comer? Onde lavar roupa? Ficar onde? Né? Porque eu não tinha uma casa, eu tinha a bolsa, tinha estudo, tinha tudo, mas eu não tinha um café de tarde, na noite, mas eu não tinha alimentos, quer dizer. Então, eu que tinha que procurar essa coisa toda e saber onde que eu ficava, né? Primeiro lugar que eu fui era um hotel de bandido, na 42, que todo mundo era traficante. E eu todo dia vinha com aqueles rolos de papel enrolado grande, né? Que eu fazia uns desenhos grandes e tudo. E aí um dia, e eles ficavam me olhando, os homens todos, um dia um veio e perguntou assim, mas afinal, o que você trafica? Não é roupa, não é componente eletrônico, o que é? Quando eu abri e eles viram o desenho, eles morreram de dó de mim e falaram assim, desenhando em Nova York? Mas não é possível, existe alguém que faz isso aqui? E aí esse pessoal me ajudou muito, viu? Eles ficaram com dó de mim, levava maçãzinha, levava fruta para mim e me ajudava a carregar coisa. Morreram de dó. Depois, então, eu fui para um apartamento em Queens. Aí já fiquei melhor instalada e fiquei em Queens. Eu tive quase deixando Minas, porque minha professora falou, Yara, me perguntou um dia, onde você mora no Brasil? É na costa? Eu falei, não, eu moro aqui a 600 quilômetros, mas na selva? Não, não é na selva, é uma cidade, assim, assim, assim. Ela falou assim, não, você tem muito talento para ficar num lugar desse, venha para trabalhar comigo. E eu tive uma tentação de ficar. Mas eu tinha a filha aqui e a mãe. E a minha mãe começou a não andar. Minha mãe não andava. Então eu falei, não tem jeito. Eu tenho que voltar. Minha mãe ficou ruim, sem andar. Eu falei, como é que eu deixo minha mãe sozinha? Então eu vim por causa da minha mãe. Vim para ficar uns tempos e voltar. Mas aí acabei, a filha, não sai, não quero. A mãe foi piorando, piorando. E eu então fiquei em função de família. Aí não voltei. E depois também aí eu já achei, fiz mais concurso na universidade, melhorei de situação e achei
que eu devia ficar. Eu faço essa exposição de arcas no Rio de Janeiro. E o Drummond, sem que eu saiba, vai na exposição. Eu estou na praia, no domingo, sentadinha, eu abro o Jornal do Brasil, que era o jornal mais importante, tem primeira página do Caderno de Cultura, um poema do Drummond de todo tamanho para mim, sobre o trabalho. Ele fala, não canta as armas e os barões assinalados, nem isso, é lindo poema. E eu fiquei emocionadíssima, e então não tive coragem de ligar. Procurei saber o telefone dele, cheguei aqui em Belo Horizonte, eu tinha o endereço, então eu escrevi agradecendo e mandando uma gravura. Ele me escreve uma carta linda, que é a primeira carta que está no livro, quando ele fala assim, aquele seu mágico lampião que vai iluminar meu quarto, que está iluminando e que traz as coisas de Minas e tal. Então ele me escreve uma carta linda. Bom, aí nós fazemos um álbum sobre o trabalho dele, eu mando o álbum, ele me escreve, e aí começamos a escrever um para o outro, entende? Eu aí fui no Rio conhecê-lo, me recebeu muito bem e tudo mais. Depois eu trabalhei muito sobre ele. Quando acabei toda essa série, que ele acompanhou, quando ele fala assim, esse estupendo oratório, ele se refere, porque eu fazia em forma de oratórios, eram quadros de 2,5 metros, que eu fazia em forma de oratórios, assim como se fosse mesmo um oratório, e as coisas, e palavras, e símbolos que ele usava, e coisas misturadas. Então, eu fui ao Rio e falei, ô Drummond, eu já fiz toda a sua relação com Minas, agora eu quero fazer uma coisa que eu acho que é a sua vida pessoal, que é o poema A Mesa. Ele falou assim, de fato, Yara, é minha biografia, é a vida da minha família. A Mesa. Então, eu peguei, nós lemos esse poema 2 vezes, 2 dias seguidos, ele me mostrando o que tinha nas entrelinhas, porque nem tudo ele fala, como bom mineiro, das infelicidades. Mas eu fiquei sabendo de todas as histórias da família. E ali eu vim interpretando, eu fiz o projeto, levei para ele aprovou o projeto, porque coisas delicadas, como a irmã que fica muda, como o irmão que bebe, como o outro que é neurótico. Então, essa coisa toda, muito delicadamente, eu tratei isso. De uma forma delicada, mas real, dentro do poema, fica um pouco implícito também, porque eu não deixo explícito, como ele não deixou. Né? E aí, ele aprova e eu executo isso, levo 1 ano e meio fazendo isso. Mural. Mas eu faço segmentado, porque eu já queria viajar com isso. Então, ele é todo segmentado em placas de 1,5 metro por 1 metro, formando 19 metros. Modular, né? É modular, Então, eu faço isso e começo a procurar apoio aqui na Secretaria de Cultura para circular com isso. Não recebo nada, nem sequer telefonema de contato eles não quiseram fazer. Então, eu fiz tudo, eu circulei em 12 cidades por conta própria, carregando caixa, empurrando caixa em aeroporto para levar essa coisa arada toda, viu? E fazendo contato, tudo por minha conta. Quando acabou aquilo, eu falei, não, estou exausta, eu ponho fogo nesse trem, porque eu não aguento mais. Então, o Renato Sampaio, que é muito amigo meu, falou, não, Yara, vamos ver se Itabira compra isso. Então, ele conseguiu que a prefeitura comprasse esse mural que está hoje lá. Então, é um mural de perdas, porque são as perdas da família. Tanto que o último poema, as últimas frases, que é lindíssimo, né? Ele começa falando, oi velho, que grande festa, hoje te faria a gente. E os teus filhos que não bebem e o que gosta de beber, fariam. Então, o primeiro problema já está ali quando ele vê o irmão que gosta de beber. Depois, no fim, ele fala, sai juntos nessa mesa, pai e mãe, mais de lei que qualquer lei da República, para enfim nos convocarmos e nos reunirmos na mesa vazia. A última palavra é que te dá o mote do que é. Não se reuniu uma família com tantos problemas. Não se reunia mais. Vazia. Vazia. A mesa está vazia. Ele sonhou em reunir os irmãos, mas não deu conta, não se pode mais reunir. Então, essa coisa toda é uma reflexão sobre a vida, né? Porque é um tempo de perdas, a gente vai perdendo tudo, né? Vai perdendo amigos, vai perdendo a saúde, vai perdendo até as esperanças, muitas vezes, não é?
Os jovens ainda acreditam muito na vida, na possibilidade e tudo mais, mas à medida que você vai envelhecendo, você vai ver como é difícil, né? E você vai vendo os fracassos ao seu lado também, daquele que teve talento e não conseguiu chegar, daquele que teve força e a doença tirou, né? Então, essas perdas todas que a gente vai tendo, é o período de reflexão mesmo da vida. Eu pinto por paixão. É quase que vital para mim, viu? É uma coisa, eu não sei se você vai chamar de catarse, mas eu fico 4 dias sem pintar, eu fico num nervo, irritada, fico chata com todo mundo. Aí eu vou e pinto e fico alegre, viu? É uma coisa que me dá mesmo uma alegria interna, sabe? A beleza, eu vou dizer, foi Rimbaud que falou assim, eu coloco a beleza em meus joelhos e eu a beijo carinhosamente, ou apaixonadamente. Eu mais ou menos eu quero pôr a beleza nos meus joelhos e amá-la apaixonadamente. Eu não quero fazer nada feio, eu não quero pôr excremento como as pessoas põem, nem lixo, eu não quero nada disso, eu quero a beleza em si, porque eu acho que a beleza torna o homem melhor. Você, depois de ver um grande concerto, de ver uma exposição, de ver um balé maravilhoso, você sai em estado de graça. E esse estado de graça é um encontro com a espiritualidade e, portanto, te faz melhor. Eu acredito que a arte faz a pessoa melhor. Mas eu não vou te comentar o que eu penso, eu vou falar o que o Ferreira Goulart, que é o grande crítico de arte brasileira, fez num desses artigos esses dias. Ele falando que essa provisoriedade da arte contemporânea, ela até, a própria manifestação dela, de fazer, por exemplo, eu pendurei bandeirinhas de crochê e agora estou desmanchando, e virou bolinho de linha. Depois, o que eu vou fazer com essa linha? Eu vou fazer outras bandeirinhas, vou jogar fora, vou guardar, vou fazer outras coisas. Você vê que, então, aquela provisoriedade, aquilo foi um minuto e acaba. E a história da arte, ela é de longo tempo. Ela não focaliza minutos, não. E tive que ter uma coerência e uma permanência. Porque minha obra permanece, em quadros, em murais, ela vai permanecer. Agora, quem teceu a bandeirinha de crochê, a bandeirinha acabou em 1 semana. E eu ainda perguntei, mas eu não posso desmanchar um pouco também? Ah, não, é a própria artista que está desmanchando. Bom, então, vamos ver, né? Não ficou. Não adianta você escapar do estigma, você tem que aprender a desenhar. Isso é um estigma. O artista que não desenhar, ele pode estar liquidado. E o artista que não aprender composição, está liquidado. E o artista que não aprender técnica e cor, está liquidado. Tem que saber essas coisas. Tudo tem que ter o acréscimo da cultura. Então, se o aluno não tem cultura, e cultura geral, eu estou falando, não é só cultura de artes plásticas, não, cultura geral. Ele tem que ter. Eu diria que Minas é minha pequena aldeia. Como Chagall, que teve o ponto de partida, mesmo ele morando na França, ele fez Vitebsk o tempo todo, a sua pequena aldeia, o aldeão, a mulher que tira o leite da vaca, o violinista da rua, a sua pequena casa, a sua dacha, aquela coisa toda. Ele partiu da sua pequena aldeia para falar uma linguagem universal. Eu acho que Minas é minha pequena aldeia e é dela que eu quero partir para uma linguagem universal.